Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Diálogos da Gerovida. Hoje, nosso episódio de número 55. Vamos falar sobre o tema qual a importância da aparência e da revolução grisalha para o envelhecimento e para a velhice. Para falar sobre esse tema, estou aqui com a Bárbara. Eu vou apresentar a Bárbara para vocês e depois, como sempre, vamos direto ao assunto. Bárbara Santos Aires é consultora de imagem, estilo e cor. Bacharel e mestrando em têxtil e moda, ambos os cursos pela Universidade de São Paulo, USP, bolsista CAPES, integrante do grupo de pesquisa, ensino e extensão, envelhecimento, aparência e significado EAPS. Bárbara, seja muito bem-vinda ao nosso programa Diálogo da Gerovida, no episódio de 55. Agradeço também a gerontóloga Cida Costa, que nos sugeriu esse tema e nos auxiliou com algumas questões. Então, vamos direto ao assunto. Bárbara, você poderia explicar para nós o que é aparência? Claro, aparência é um termo muito amplo e ele está relacionado com o corpo, com a questão da autoestima, com a autoimagem e também com relação à beleza. A Patrícia Alcomiso e a Andrea Lopes fizeram uma revisão narrativa a respeito dessa temática, identificaram e não conseguiram identificar um conceito que abrangesse todas as questões amplas do termo. Então, elas mesmas criaram um conceito. Então, segundo elas, a aparência é um conjunto de aspectos, tanto físico quanto de comportamento, tanto de atitude e aspectos simbólicos também e práticos. Então, por meio da minha aparência, na função prática, eu vou me proteger, eu vou proteger o meu corpo. Mas a minha construção da aparência, ela também é simbólica. Eu quero transmitir uma mensagem por meio da minha aparência. E a aparência, ela também está relacionada com a cultura, com os valores, valores sociais da sociedade a qual eu estou inserida. Então, ela tem toda essa amplitude. E a aparência, ela vai sendo construída ao longo do tempo e também ao longo do processo de envelhecimento. A gente está sempre construindo a nossa aparência. Tanto na questão física, quanto na questão comportamental e simbólica da mensagem que eu vou querendo transmitir, né? Do momento, da fase da vida que eu estou e que eu quero transmitir uma mensagem por meio da minha aparência, que é uma mensagem, ela não é verbal. Então, eu transmito uma mensagem só por meio da minha aparência. Por isso que tem aquele jargão, né? A primeira impressão é a que fica, né? Porque exatamente. É pela aparência que a gente olha para as pessoas e tem uma primeira impressão sobre elas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Essa primeira impressão, ela é criada nos primeiros 30 segundos. Então, nosso olho bate uma pessoa e a gente já cria essa impressão. Então, muitas vezes, essa impressão, a gente não tem oportunidade de conversar com a pessoa e essa primeira impressão ser modificada. Por isso, a importância da nossa aparência. Uhum. E você falando, né, eu sei que tem sido o seu foco de estudo, né, você citou a professora Andrea Lopes, também agradeço a professora Andrea Lopes que sugeriu o seu nome para a nossa entrevista. É uma gratidão gosto muito da professora Andrea Lopes. E aí, seguindo um pouquinho nesse conceito, que nós falamos que o tema é aparência e revolução grisalha, conta para nós o que é essa revolução grisalha e onde ela começou. A Revolução Grisalha, ela é um movimento social feminino em que diversas mulheres de diversas idades em todo o mundo, então ele é de âmbito mundial, estão assumindo os cabelos brancos e grisalhos. Então, esse movimento, ele surgiu a partir da década de 50 e 60, em que as mulheres tiveram esse poder de tomada de decisão em relação à sua própria vida. Então, o que aconteceu? Na década de 50, houve uma aceleração da industrialização no Brasil. E essa industrialização, ela gerou uma urbanização. As pessoas passaram do campo para as cidades. Isso gerou uma mudança social na sociedade. E essa mudança gerou uma mudança de comportamento também. Então, na década de 60, a gente tem esse movimento da contracultura, que é um movimento de origem europeia e
estadunidense dos Estados Unidos. Esses jovens, eles começaram a ser contra esses valores da sociedade ocidental. E esse movimento da contracultura, na década de 60, acabou influenciando o movimento feminista no Brasil, que esse movimento feminista ele teve início na década de 30, mas nessa década de 60, com esse movimento da contracultura, as mulheres passaram a ter uma política vida, que segundo Giddens, né? Então, é um poder, mas um poder individual. Então, eu tenho o poder de fazer o que eu quiser com o meu corpo e com o meu cabelo, sem me importar com os padrões estéticos que estão fora, né? Que não são individuais e da minha própria identidade. Então, esse poder da mulher, o poder que elas começaram a adentrar o mercado de trabalho também nessa época, vários poderes e várias conquistas, elas estão alinhadas a esse poder feminino. E a Revolução Grisalha vem desse poder conquistado pelas mulheres, do movimento feminista, mas também da contracultura, de romper com padrões estéticos, padrões engessados socialmente. Tem até um documentário que eu acho muito interessante, que vai um pouco nesse sentido, que é Branco e Prata, que fala um pouco sobre essa questão realmente de assumir os cabelos brancos, grisalhos, né? Assumir essa questão do que você quer ser independente do que os outros falam, né? Sim. Esse documentário é bem interessante. Tem esse documentário e tem um outro o documentário Grisalhas também, que as mulheres elas contam por que elas quiseram, né, assumir os cabelos brancos, quais foram as dificuldades em torno do ambiente familiar, em torno do ambiente social, dos amigos, aquela pressão social. Nossa, mas que tem essa conotação de desleixo, de estar, nossa, mas você tá velha, você tá desleixada, você não tem dinheiro, eu te pago. Então, são várias pressões sociais que elas passam e que é bem retratada nesses documentários. E aí, pensando nessa revolução que você estava comentando, eu acredito que todo movimento ele deve ter os seus aspectos positivos e seus aspectos negativos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco se isso também se aplica a essa revolução grisalha para a população idosa em nossa sociedade. Sim, então existem aspectos positivos, sim, do movimento. Eu acho que principalmente essa libertação do processo de tingimento. Esse processo de tingimento ele é visto de acordo com as mulheres que já passaram pela transição e estão assumindo, e até mesmo quem tinge o cabelo, como um processo de escravidão, né? Porque você fica horas no salão de beleza, não é barato, é um gasto alto para você se manter com o cabelo tingido e se manter jovem e adequada à estética. Então, acho que existe esse aspecto positivo de libertação mesmo, de ganho econômico. Então, eu acabo economizando e vou poder gastar de outras formas. Eu acho que outro aspecto positivo é a questão de autenticidade. Então, as mulheres, elas se sentem autênticas. Essa sou eu sou... mostram quem realmente elas são, né? Sem precisar camuflar com uma tinta. E isso está muito relacionado também com a construção da própria identidade, né? Então, acho que tem esse ganho também. Existe até uma frase da Anne Kramer. Ela é uma norte-americana que escreveu um livro falando dessa transição do cabelo branco. E ela falou que seria assumir para si um eu verdadeiro antes esquecido. Então, tô assumindo quem eu realmente sou. Existem algumas também vantagens sociais, de acordo com os estudos que eu fiz. As mulheres de cabelo branco, elas sentem que elas transmitem mais respeito para as pessoas as respeitam mais, porque tem essa conotação de cabelo branco com sabedoria. Então, a pessoa já passou por muitas experiências na vida e ela consegue transmitir confiança e aquela pessoa que tem uma certa autoridade. Sim. E tem um último aspecto positivo,
que seria a questão da invisibilidade. Mas aí você pode até me perguntar, invisibilidade é algo positivo? E segundo os estudos, essas mulheres se sentem invisíveis aos padrões estéticos. Então, elas se sentem menos pressionadas a seguir esses padrões e as normas sociais, já que elas já não estão dentro desse padrão estético de juventude e beleza. Então, elas se sentem mais livres para serem quem elas são, porque elas já estão se assumindo, né? Elas não estão preocupadas em seguir os padrões. Então, esses são os aspectos positivos que eu consegui identificar. E conseguiu identificar algum aspecto negativo? Consegui também, tem vários aspectos negativos. Tá. Primeiro, na nossa sociedade, quando a gente vê um cabelo branco, como eu até já havia comentado, é visto como um sinal de desleixo, de decadência, então, de finitude. Nossa, tá perto da morte. Eu tenho cabelo branco, eu tô perto da morte. Ou eu sou desleixada porque eu não tinjo o meu cabelo. Principalmente no momento de transição, que elas dizem que é a fase mais difícil de lidar, porque você tá aqui com o cabelo, uma parte tingida e outra parte mostrando branco, então parece que a pessoa não teve o cuidado de ir ao salão, de se cuidar. Então, tem essa conotação de desleixo e de decadência. Existe outra conotação de uma mulher de cabelo branco, ela é associada à velhice, então ela perde a atração sexual. Então, ela não é mais atraente sexualmente só porque ela tem um cabelo branco e ela parece ser velha. Então, tem isso, tem um pouco de perda de competência profissional no ambiente de trabalho, então você está assumindo que está velha, então você já não é mais competente. Não é mais competente porque você já não é jovem. A competência também está relacionada à juventude. Outro aspecto negativo que eu identifiquei é a questão da negação. Então, algumas mulheres, mesmo elas assumindo o cabelo branco, ela acaba querendo compensar. Então, eu assumo um sinal de envelhecimento, do envelhecimento, que é o cabelo branco, mas aí eu começo a utilizar muitos produtos de beleza para esticar, porque eu não posso mostrar ruga, eu vou para academia, porque eu tenho que ficar com o corpo sarado, então eu assumo o sinal do envelhecimento, mas eu ainda quero estar dentro do padrão estético. Então, existe essa compensação. Eu assumo, mas eu compenso de outra forma para estar dentro. E o último aspecto negativo que eu consegui identificar foi essa relação de estereótipo. Então, o que eu percebo? Está se criando um estereótipo de mulher de cabelo branco. Então, é uma mulher de bom humor, é uma mulher de personalidade forte, é uma mulher forte, independente, não liga para padrões, e às vezes não. Às vezes não é uma mulher forte, não é uma mulher de bom humor, alegre. Ela é simplesmente quem ela é. Então, as pessoas sempre estão querendo colocar as outras em caixinhas. Então, ou você é a decadente, que está perto da morte, e assexuada, incompetente, ou você é aquela mulher forte, às vezes tem até um estilo mais dramático, uma mulher empoderada, que rompe, e às vezes não, ela só está ali sendo quem ela é. Então, essa questão de aprisionar engessar em outro estereótipo essa mulher. Você tem falado bastante que essa revolução bizarra está muito ligada às mulheres, né? Na sua opinião, assim, por que na nossa sociedade as mulheres que são mais cobradas em relação à aparência quando nós comparamos com os homens? E quais são esses aspectos negativos, assim, que eu penso que seja, né, dessas cobranças acirradas em cima das mulheres em relação à aparência? Tá. Exatamente. Por que para a mulher é decadência e para o homem é charme? Charmoso. Richard Gere, né? Nossa, que homem charmoso, e a mulher não. Principalmente a gente percebe também, né, os papéis na indústria cinematográfica de mulheres com cabelo branco, é bruxa, é velha, e os homens de cabelo branco são os galãs charmosos, né? Então, por que isso? Porque a gente tem esse mito da beleza.
segundo a Naomi Wolf, né? Então, é um padrão estético que relaciona as mulheres à beleza, que quem é bela é vista quem é magra e quem é jovem. Então, ele vem um padrão patriarcal, de origem patriarcal, e que impera sobre as mulheres. E os aspectos negativos que eu vejo em relação a essas cobranças das mulheres é que a gente tem que sempre se modelar para pertencer, para estar dentro desse padrão estético. Eu percebo também uma perda de autenticidade, de identidade, então eu deixo de ser eu para ser o que esperam que eu seja. Uhum. Então, eu respondi? Ficou alguma dúvida? Não, tá ótimo e faz pensar também um pouco sobre essa questão dos termos, né, que nós vira e mexe escutamos, né, porque você falou dos estereótipos, né, então, por exemplo, eu marquei alguns termos que são reproduzidos de alguns conceitos, como você trouxe essa questão assim, de seguir um padrão, de seguir um modelo, de ter que se enquadrar numa caixinha. Então, a gente sempre escuta, por exemplo, aqui, ó, eterna juventude, estou velho, mas continuo jovem, ter a aparência de jovem no corpo de um idoso, e tantos outros termos e falas que nós escutamos aí carregadas de idadismo. Quais que são os malefícios desses termos, dessas falas, para a nossa sociedade, para a população que está nesse processo de envelhecimento? Eu acho que essa pressão em se manter nessa juventude eterna, então eu acabo negando o processo de envelhecimento e a velhice e exaltando a juventude, reforçando essa exaltação da juventude eterna, e isso acaba ocorrendo um aprisionamento pela juventude. Então a pessoa acaba não aceitando a sua condição, a sua fase etária da velhice, né? E dos próprios processos de envelhecimento, e fica presa ao passado e ao momento da juventude. Eu era feliz, eu já vi minha avó, como eu era feliz nessa época, essa certa invisibilidade no lado do negativo também, agora eu trago. Elas não se sentem vistas. Eu trabalho com moda, então eu tenho várias clientes idosas. Eu ia te perguntar isso também, né? Já, né? Eu tenho essa curiosidade, né? Você trouxe a questão dos seus estudos, né? Do que você tem feito aí no seu mestrado, mas eu sei que você trabalha com isso, e eu ia te perguntar assim, se você tem muitas clientes que são mulheres acima dos 50 anos, se elas trazem muito essa preocupação, como que é isso nessa sua experiência profissional? Então, elas não se veem representadas na moda que é desenvolvida para elas. Então, são sempre as mesmas cores, tons pastéis, bege, cinza, nada de cor vibrante, modelagens mais amplas, mais clássica, não vem muita modernidade. Então, elas não são representadas na moda. Então, a gente precisa... realmente existe uma importância de construir a sua identidade por meio da sua aparência. Então a gente tem que garimpar, né, e procurar peças de roupas que não são específicas para aquela idade, porque elas não se sentem representadas, né? E existe uma heterogeneidade da velhice. Então, a moda para velhice, ela acha que é homogênea, né? E não é. Todas as nossas fases etárias, existe essa heterogeneidade. Cada um é um, cada um tem o seu estilo pessoal, né? A mensagem que quer transmitir, a sua personalidade. Então, elas se sentem não se sentem representadas com o que tem para essa fase etária. E até retomando um pouquinho do que você estava falando dos termos, né, de não se sentir representado, de negar realmente a fase da vida, né, nós, vira e mexe, quando nós trabalhamos em algumas palestras, e a gente escuta isso, né, estou velho, mas continuo jovem, então a gente sempre questiona, mas o que é ser jovem, né, o que é esse continuar jovem? Aí as pessoas falam, né, de modo geral,
É ter flexibilidade de pensamento, é continuar ativo, estar interessado, é se socializar. Aí a gente volta com a pergunta, mas todo jovem, todo adolescente é assim? E a gente sabe que não, né? Então, é realmente tentar entender que cada fase tem os seus ônus e bonanças, e saber respeitar cada fase que vive e saber colher o melhor dessa fase, né? E é isso que você acabou de trazer também, nesse sentido de o que que eu quero para mim, o que que é melhor para mim em termos agora de aparência, de vestimenta, de cabelo, de maquiagem, de vida, de opinião, de se portar, de comportamento, e entender isso como cada um tem a sua individualidade, né? E até o próprio conceito de aparência, né? Eu não sei se eu cheguei a falar, a gente se veste para uma ocasião também. Então, a gente tem que adaptar para uma ocasião e para a mensagem que eu quero passar ali naquela situação, naquele contexto. Uhum. Então, existe um contexto. Me veio, enquanto você estava falando, o adolescente, ele se veste de um jeito, aí ele tem que adentrar o mercado de trabalho. Ele vai precisar se adaptar ao mercado de trabalho e a vestimenta ela vai ter que ter essa transição também. Uhum. Então, existem momentos da vida, principalmente momentos de transição, que o nosso vestir e a nossa aparência também tem que fazer essa transição, senão a gente vai ficar na fase anterior. E essa busca pela juventude eterna, as mulheres estão se vestindo, as mães se vestem como as filhas, as avós se vestem como as filhas, então elas nunca estão satisfeitas. Estão sempre querendo estar, porque de uma forma inconsciente, estar dentro do padrão. Quer pertencer, quer ser aceita. E aí, pensando nesse processo todo que você está trazendo, dessa revolução grisalha, né? Qual que é, na sua opinião, você acredita que esse movimento ele pode auxiliar as pessoas que estão nesse processo de envelhecimento a viverem com mais qualidade? Eu acho que sim, porque esse movimento ele promove essa política vida que eu falei, que é existir um ato político individual. Então eu vou fazer o que eu quiser e eu vou compor a minha aparência da forma que eu quiser, rompendo com esses padrões e com a importância do externo para si. E eu acho que isso faz com que as pessoas tenham mais autonomia, não se aprisionem, né, nesses padrões sufocantes que acabam destruindo a heterogeneidade e também a identidade individual, né? Muito bom. Gostei muito, né, de conhecer um pouquinho mais sobre isso, sobre esse tema, sobre falar de aparência de forma tão aberta, sobre essa questão de respeitar realmente o momento de cada um e as escolhas de cada um. Antes de a gente encerrar, você gostaria de deixar uma mensagem final, Bárbara? Eu queria... Eu percebi que faltou eu falar um pouquinho, uns aspectos da Revolução Grisalha mesmo. Pode falar. Aí durante a entrevista, eu fui lembrando, não falei, eu acho que é interessante, né? Tá. Então, ela teve ali na década de 60, essa questão de ser um ato político, mas ela veio ganhando força atualmente a partir do início do século XXI. Então, a gente começa a ter uma literatura em relação à temática, as mulheres contando relatos delas assumindo o cabelo branco, então contando das dificuldades, e a partir dessa literatura leiga a gente percebe também grupos nas redes sociais, Facebook, principalmente comunidades abertas e fechadas, em que as mulheres elas se reúnem e é um meio para elas se apoiarem, principalmente no período de transição. Então a gente vê isso ampliando, a gente vê esse movimento nas mídias, então começaram a ter muitas reportagens, principalmente na internet. Então hoje é algo que já é muito divulgado nas mídias, como você falou, aqueles documentários. Então a gente já tem documentários, a gente já tem estudo científico falando a respeito, e adentrou também a Revolução Grisalha, ela adentrou a indústria cinematográfica, como eu falei, diversos artistas, personagens, aquela Miranda Priestly,
ela é uma personagem criada para o filme, mas a gente tem várias artistas também no seu âmbito pessoal assumindo o cabelo branco e grisalho. Sim. E a gente sempre, nesses documentários, a gente vê essa necessidade de uma autoridade. Então, se uma pessoa famosa está assumindo, ela acaba incentivando outras mulheres a assumirem também e se libertarem. Então, a gente tem isso, e teve também a pandemia. Então, a pandemia ela acabou promovendo esse fortalecimento do movimento. Porque houve lockdown, então as pessoas não podiam ir ao salão ir ao salão de beleza, ou elas pintavam em casa ou deixaram de pintar. Então a gente vê assim que é um movimento, é uma revolução, mas não é coletiva, é uma revolução individual, e ela está ampliando. Existe já um nicho de mercado de cosméticos, de marketing já direcionada para esse nicho, que está em expansão, e eu acho que cada vez mais vai expandir. Porque uma pessoa acaba... as famosas assumindo, aí outras pessoas acabam se influenciando, querendo, e aí outras pessoas vão vendo, e eu acho que é uma rede, entendeu? Que vai ampliando. É isso, consegui falar tudo que eu tinha que falar desse movimento. Ah, que bacana, então. Então, agradeço imensamente, Bárbara, a sua participação aqui conosco no episódio 55 do Diálogos da Gerovida. Obrigada, eu agradeço pelo convite, agradeço pela minha professora orientadora, a Andrea Lopes, por ter me convidado também para representar o nosso grupo, e até mais, e obrigada. Tá certo, então. Agradecemos a sua participação no nosso episódio de número 55. Nos vemos no próximo Diálogos da Gerovida. Até lá! Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você gostou desse episódio, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com esse conteúdo. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e atividades por meio do site da Gerovida. Conte sempre conosco!